Vamos Fique à lá? vontade, Luiz. Boa tarde, pessoal. Bom, recapitulando, né, o treinamento, a capacitação de vocês para aplicar ali os templates, que já estão integrados, né, com a nossa ferramenta de gestão, na qual nós conhecemos como G5, né, mas é a ferramenta de gestão da Senior. Bom, essa capacitação, a de hoje, né, será um pouco mais avançada e um pouco mais detalhada. A da semana passada, ela foi uma parte introdutória e uma parte, né, de um lembrete daquilo que vocês já viram em outras capacitações, e também fizemos ali a implantação de alguns fluxos, né, que são simples, mas também estão integrados com a nossa ferramenta de gestão. Hoje, o Matheus e o Malaquias vão ensinar vocês os fluxos um pouco mais complexos que estão integrados e também falar dos desafios que eles tiveram quando eles fizeram ali a implantação. Então, a ideia é o quê? O cenário está bem parecido, bem próximo daquilo que já está nos clientes. Então, nós temos um ambiente G5, nós temos a plataforma, e o Malaquias e o Dani, como, né, tem expertise no G5, né, e plataforma, e o Matheus, né, bem forte no BPM e plataforma, conseguiram vencer e mastigar esses desafios para ensinar aqui para vocês, tá? E essa gravação aqui completa, né, vai estar aí já à disposição de vocês. Ficou bem claro, gente? Tranquilo? Seguimos. Quem vai começar? O Malaquias? Show de bola. Vai lá. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, todo mundo. Obrigado, Boa Luiz, tarde, gente. pelo pontapé. Vamos lá. A gente vai dar sequência aqui e a gente vai mostrar aqui o passo a passo para implantação do fluxo de alteração de posto de trabalho. Como o Luiz falou, ele é um pouco mais complexo, porque ele envolve aí uma integração de uma regra de um web service que tem que ser implantado do lado da G5. A gente precisa fazer uma alteraçãozinha, é pequena, mas a gente precisa fazer uma alteração nessa regra, fazer um deploy, fazer uns ajustes, para aí então fazer a implantação do template lá no Tenant, e aí fazer a validação disso. Então a gente vai fazer esse passo a passo, bem com calma aqui, bem pontuando o que que a gente precisa fazer, onde a gente vai clicando aqui para a gente ver no final daí o que que precisa, tá? Então a gente começa, tá? Esse nosso passo ele começa lá na G5, lá no sistema de gestão de pessoas, no HCM, que é onde a gente vai precisar é, implantar essa regra, tá? Para a gente poder usar ela e fazer as integrações necessárias, tá? Então aqui, vocês veem, eu estou logado aqui na G5, né? Tem que estar, o ambiente da G5 tem que estar integrado com a plataforma, com o Tenant. Então aqui nesse caso, podem ver que eu estou logado com o meu usuário, o menu todo da plataforma que ele está sendo apresentado, aqui eu vejo na parte de informações do usuário logado que ele já aparece que ele está vinculado no Tenant. A gente vai usar um ambiente aqui, um servidor de, de desenvolvimento, vamos dizer assim, tá? Que a gente tem, junto com um tenant de desenvolvimento e teste de homologação que a gente usa, onde esses dois ambientes estão integrados para a gente poder validar essa integração, tá? Então, primeiro ponto que a gente precisa vai ser, o Matheus vai disponibilizar lá na documentação o arquivo zip com as regras que vão precisar ser feitas do download. Então, pode fazer o download num diretório lá do servidor onde está a G5, tá? Então, ele vem num arquivo zip, descompactando esse arquivo zip, lembrando que para esse fluxo, ele vai vir com dois arquivos SSF, tá? O Web Services WF alteração CC e o Web Services WF Shared, tá? Então, o primeiro ponto, a gente faz o download desses arquivos
E aí o segundo ponto agora a gente vai importar a regra para dentro da G5 e fazer o deploy. Tá? Dentro da G5 a gente vai vir no menu aqui do gestão de pessoas. Dentro do gestão de pessoas, a gente vai vir em administração de pessoal, recursos, implementações, editor web services. Dentro do editor de web services, a gente vai expandir aqui o provedores e clicar em interno. E aí, então, depois de abrir e expandir toda essa parte do interno aqui na tela da direita, a gente vai vir em arquivo, importar. Ele vai abrir essa janelinha, então, para a gente importar os serviços. Aqui a gente vai usar esses arquivos que a gente fez o download. A gente vai clicar aqui na pastinha, já vai ir na pasta lá direto onde a gente fez o download. Vamos clicar no primeiro arquivo, na alteração CC, e clicar em Open. Ele vai vir na parte de baixo aqui, o serviço, com a porta que a gente vai usar. Só clicar em executar. Como eu já tinha feito a gente já tinha feito essa importação antes, ele vai pedir para quem tiver, não tem problema, ele vai pedir para sobrescrever, se a gente deseja sobrescrever, sem nenhum problema, só clicar em sim, e ele vai sobrescrever, ok? Feito a primeira, a gente vai de novo, então, arquivo importar, e aí vai selecionar agora o segundo arquivo, que vai ser o shared. Clicar em open, ele vai trazer os serviços e todas as portas que a gente vai usar nesse template, clicar em executar, e ele vai perguntar se a gente quer sobrescrever, mesma coisa, para quem já tem, já teve, já fez o deploy em algum momento, ele vai pedir para sobrescrever, caso tenha alguma alteração, alguma melhoria. Para quem não fez ainda o deploy, ele não vai dar essa mensagem para sobrescrever, tá? Só clicar em sim, ok, para todas as portas. Certo. Aqui a gente fez o passo de importar as regras para dentro da G5. O que a gente precisa fazer agora? Agora a gente precisa fazer o deploy delas para elas estar válida. A gente vai lá na ferramenta então do Senior Deploy Tool, tá? Ainda dentro da G5. A gente vai selecionar o módulo. Nesse caso, esses serviços eles rodam no módulo do Ruby. E a gente vai clicar aqui para iniciar o deploy dos recursos. Vou autenticar de novo aqui, porque ficou aberto muito tempo. Selecionar o Ruby, clicar para iniciar o deploy, e ele já vai começar a fazer o deploy. Certo, então ele retornou a mensagem que o deploy foi efetuado com sucesso, agora a gente já pode usar a regra. Lembrando aqui que a gente está do lado G5, certo? Então é importante, antes da gente pegar e já ir para a parte de validar plugin, validar plataforma, a gente verificar se o serviço ficou ok aqui, se a gente tem esse retorno na parte da G5 antes de aplicar ele, tá? Então, são testes bem importantes para que a gente vai verificar se o web service foi de fato deployado certinho, se não tem nenhum problema aqui acontecendo com a regra, tá? Então, a gente fez esse deploy, tá? A gente tem um outro passo que a gente precisa fazer o ajuste na regra, mas esse primeiro aqui, teste agora, a gente só vai validar se a gente está conseguindo chegar, de fato, no serviço e ter o retorno dele no servidor, tá? Tanto com a, tanto com a autenticação da própria G5 quanto a autenticação do lado da plataforma. Então, o que a gente precisa? Ok, então terminou o deploy. Agora a gente precisa saber aonde que está o endereço da WSDL para a gente fazer o nosso primeiro teste. O nosso primeiro teste é com a ferramenta do SOAP, que nesse caso do lado da G5 aqui, ele trabalha com o protocolo SOAP. Então a gente vai primeiro fazer esse teste com o SOAP usando a WSDL do serviço direto, né? Então para gerar essa documentação com a URL, a gente vai selecionar o módulo do Ruby de novo, só que a gente não vai clicar agora aqui para iniciar o deploy, a gente vai clicar para gerar a documentação. A gente vai selecionar aqui para incluir o link. A documentação, a gente vai
dizer qual que é o endereço. Então, no caso, HTTP, localhost na porta, e vai clicar para gerar. Aguardar um pouquinho que ele já vai gerar essa documentação para a gente. Ok, ele gerou a documentação e já fez o downloadzinho do pacote VIP, que está aqui. Vamos extrair ele. E dentro dele vai ter, então, um arquivozinho HTML. Vamos dar dois cliques e ele vai vir toda a documentação das portas dos serviços que foram feitos o deploy ali no módulo do Ruby, tá? Então, a gente vai descer um pouquinho aqui e a gente já vai ter aqui, né, a URL da WSDL que a gente vai utilizar, tá? Então, nesse caso aqui, essa URL que a gente vai fazer esse teste. Lembrando que como eu fiz ali, pedi para fazer, gerar a documentação no localhost, né? Se eu só colocar no SOAP lá, apontando do jeito que ele está, ele vai dar errado, porque o localhost não vai ser o endereço que vai ser acessível externamente. Então, eu vou copiar essa URL para um bloco de notas e vou substituir o localhost pelo endereço externo do servidor para a gente poder fazer o teste, tá? Então, eu vou abrir aqui o SOAP agora e mostrar como é que a gente vai fazer esse teste via SOAP mesmo, tá? Então, dentro do SOAP aqui, eu vou vir em menu File e New SOAP Project. Eu vou pegar, então, a URL, tá? Então, veja que aqui eu já substituí a URL pelo endereço externo do servidor de desenvolvimento que a gente está utilizando, né? Vou usar o nome do projeto no SOAP aqui, só para a gente organizar aqui dentro, tá ok? Vou clicar em OK. Pronto. Depois que eu fiz isso, então, ele vai carregar, ele vai buscar lá do servidor e já vai trazer todas as portas aqui dentro que a gente vai utilizar. Tá? Então, dentro aqui, o primeiro serviço que a gente pode testar, e é o primeiro serviço base, que no caso dessa integração do processo, do fluxo de posto de trabalho, interação de posto de trabalho, que ele vai usar esse serviço aqui, belongs to role. Tá? Então, eu vou dar dois cliques aqui nele, ele vai abrir essa telinha, tá? E aí, dois testes que a gente vai precisar fazer aqui, aonde o primeiro teste é fazendo a requisição diretamente do servidor da G5 com o usuário lá do SGU, tá? Então, nesse caso aqui, vou colocar o usuário e a senha desse usuário, tá? Que a gente vai estar autenticando no serviço. Nesse caso, como é o usuário da G5 diretamente que a gente vai estar utilizando, a gente vai usar o encryption como 0, tá? O parâmetro do Flow Instance ID, que tem um ponto de interrogação, a gente tira, e do Flow Name também, mas precisa só colocar aqui nesse caso agora o parâmetro que ele espera do role name, tá? Nesse caso aqui, o parâmetro padrão que ele manda é esse daqui, HCM, espaço, traço, espaço, gestor, espaço, traço, espaço, padrão, tá? A gente configurou isso aqui, ok, só clicar para rodar o teste no SOAP para a gente validar, tá? E esperar o teste do serviço. Ok, ele retornou, só que como a gente vai ver aqui, ele está dando um erro. Então, como eu falei uns minutinhos atrás, esse primeiro teste aqui, a gente não vai ter o resultado dele de fato que o serviço precisa trazer, porque a gente não fez a alteração na regra ainda, tá? A gente só fez lá o teste para validar se o serviço estava batendo lá. Se a gente for ver a nossa regra, ele está retornando aqui esse retorno de erro do SOAP é justamente o que tem na regra lá para validação. Então ela diz o quê? Que ocorreu um erro ao executar o serviço, né?
e não foi feita uma autenticação por causa da chave de aplicação. Então, o que que a gente precisa fazer? Precisa validar essa chave de aplicação dentro da regra lá para a gente poder autenticar nessa chave de aplicação da plataforma e poder dar continuidade nisso por dentro da regra. Então, a gente vai, para fazer isso, a gente vai voltar lá na nossa G5 agora. A gente vai expandir aqui onde é que está o interno. Dentro do interno, a gente vai expandir o serviço br.com.senior.wf.shared, vai expandir a porta do belongs to role e vai dar 2 cliques nela. Tá? Vai abrir essa telinha aqui, e dentro dessa telinha a gente vai clicar em regra. E ele vai abrir aqui, então, a regrazinha LSP que está sendo usada nessa integração. Tem 3 informações aqui que a gente vai precisar fazer essa alteração, que é o que deu no retorno do SOAP ali, que a gente precisa alterar. Quando a gente faz o download da regra da documentação, ele vem esses 3 valores aqui, padrões, onde a gente precisa configurar de acordo com o tenant que está sendo utilizado, que vem a ser o access key, o secret key e o tenant name. Aonde que a gente encontra esses valores aqui, ou como que a gente configura esses valores. Então, a gente vai acessar o tenant, agora vamos começar já a usar o mesmo usuário que a gente está usando ali na integração, lá na G5. Para gerar essa chave de aplicação, a gente vai vir dentro do tenant. Lembrando que para fazer essa configuração, o usuário utilizado tem que ter permissão no papel admin, para ele ter acesso a esse recurso. Vamos lá em tecnologia, administração e gerenciamento de aplicações. A gente tem algumas chaves aqui, mas eu vou fazer a criação para mostrar o passo a passo dela. Então, dentro dessa tela, a gente vai clicar em nova aplicação. Vamos dar um nome para essa aplicação. Template posto BPM. Então, a gente coloca o nome, coloca uma descrição. Vamos clicar em salvar. E aí ele vai vir essa outra telinha aqui. Importante, tá, pessoal? Nessa telinha aqui, antes de passar para a próxima fase, gravar essas informações. Porque depois que salvar, clicar no botão salvar, a informação do SICT, ela, por segurança, ela não vai ser mais apresentada aqui, tá? Então, a gente copia esses valores para um bloco de notas, para depois aplicar na nossa regra, porque a gente ainda precisa fazer uma alteração aqui. Certo? Então, copiei aqui o valor da chave e o valor do SICT para o bloco de notas, e clico no botão salvar, então, para ele salvar a aplicação com esses valores. Vejam que o valor do SICT ele não aparece mais aqui. Não quer dizer que ele está inconsistente. Isso aqui é uma medida de segurança que ele não deixa apresentar mesmo, tá? O que a gente precisa fazer a partir de agora? Vejam que a gente salvou a chave de aplicação, mas ela não tem nenhum papel vinculado a ela para poder fazer a autenticação externa e poder validar. Então, a gente precisa, nesse próximo passo, vincular a nossa chave com esse nome, template posto BPM, ao papel admin. Então, a gente vai lá no menu Tecnologia, Autorização, Gestão dos Papéis. Dentro da tela aqui, a gente vai achar o papel admin e vai editar ele. Dentro da configuração do papel, a gente vai clicar aqui na seção Aplicações e vai encontrar dentro das aplicações a nossa aplicação que a gente acabou de criar, que é a template posto BPM. Vai vir aqui no botãozinho do lado esquerdo e vai clicar para associar. Então ele vai ficar azulzinho, aí é só clicar no salvar. E aí agora a gente volta lá de novo na nossa tela de gerenciamento de aplicações, vai clicar para editar a aplicação e vai ver que agora está vinculado ao papel admin. Outra informação que a gente precisa colocar ali, então, na nossa regra é o nome do nosso tenant, onde que a gente vai buscar esse nome do tenant.
ainda na plataforma no menu Tecnologia, Administração, Gestão nos tenants, Configurar. No topo aqui tem duas informações, tenant e domínio. A informação que a gente vai usar lá é essa daqui, do nome do tenant. Então, é só copiar também para o bloco de notas para a gente poder configurar ali na nossa regra. Ok. De posse dessas informações agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai voltar no nosso servidor G5, onde está a nossa regra aberta, e vai fazer a substituição dos valores padrões aqui que estão na regra por esses valores que a gente acabou de criar. Então, o valor da Axis Key, o valor da Secret, e o nome do nosso tenant. Ok. Fizemos a alteração que era preciso. Vamos clicar no botão salvar, fechar a janelinha da regra, dar um OK na telinha que estava ali aberta, clicar em salvar aqui em cima de novo na tela do editor, fechar a tela do editor e voltar na tela do Senior Deploy Tools. Vou marcar aqui o módulo do Ruby de novo e fazer novamente o deploy da regra. Como a gente fez a alteração nela, pode ser feita a alteração logo que fazer a importação, tá? Não precisa fazer esse passo que eu falei, eu só mostrei para apresentar como que ele retorna ali no teste do SOAP, mas dá para fazer a importação da regra, a alteração e aí já faz o deploy dela na sequência. Então, mas cada alteração que foi feita na regra, tem que salvar ela e fazer o deploy de novo. Tá? Então, ok, deploy feito. Podemos só clicar no botão OK. A gente volta para o nosso SOAP, porque a gente precisa validar os testes aqui para dar continuidade. Tá? Então, já está pronto aqui o endereço do SOAP, a gente já fez a carga, então é só clicar para executar de novo, depois da alteração. Executou, agora a gente teve o retorno da nossa regra, que era o que a gente estava esperando mesmo. Nesse caso aqui, essa regra nossa, ela vai retornar um parâmetro, que é o belongs to role, com valor n, tá? Que é o valor esperado pelo, pelo, pelo fluxo para dar continuidade na execução do processo. Tá? Aqui, tá, o primeiro ponto agora, que a gente fez o teste, fazendo a autenticação direto com o usuário da G5. Então, a gente usou o Encryption 0. O próximo teste que a gente vai fazer ainda é no SOAP, mas agora usando a autenticação vindo do usuário da plataforma do tenant direto. Então, a gente precisa fazer umas alteraçõezinhas aqui. Tá? Então, eu vou comentar essa primeira parte, né, da autenticação, vou copiar ela, vou colar aqui embaixo, e aí o que, que vai alterar, tá? A gente vai continuar com o usuário, tá, ali do nome do user, mas vai tirar a senha, porque a gente vai usar agora, no lugar da senha, a gente vai usar o token da plataforma. Como é que a gente faz para ter esse token da plataforma? Então, a gente está aqui no Tenant autenticado com o mesmo usuário ali da G5, a gente vai clicar no F12 e vai recarregar de novo a plataforma aqui. Para facilitar, no filter aqui que a gente abriu e está verificando aqui no F12, a gente vai procurar pelo retorno da primitiva checkAxis. Tá? Então, a gente vai clicar na primitiva checkAxis, na parte da direita aqui, selecionar em headers, e nos retornos aqui dos headers, a gente vai buscar, dentro da seção request headers, a linha que tem a informação authorization com o bidder. A gente vai copiar só o valor desse bidder aqui, desse token, tá? Vai voltar no nosso SOAP. E no lugar da senha agora, a gente não vai usar mais a senha do usuário da G5, a gente vai usar esse token aqui no lugar da senha. E o encryption a gente vai mudar para 3, tá?
Então, isso aqui vai fazer uma integração, de fato, que vai pegar esse token da plataforma, autenticar na G5 e fazer a validação por esse token de acesso. Então, a gente vai fazer a execução de novo e validar. Então, pronto, ele trouxe o mesmo resultado, quer dizer, tanto com a autenticação do usuário da G5, quanto o usuário da G7, está fazendo a autenticação lá no web service da G5 e trazendo os resultados, tá ok? Essa parte aqui, então, a gente finaliza na G5, que a gente já fez o deploy da regra, agora a gente passa lá para a parte do tenant, a gente vai fazer de fato agora a implantação do template. Então, a gente pode fechar essa parte aqui da direita, tá? Vai acessar, então, o menu X Platform, PPM, Processos. Tá? Dentro da tela de processos, a gente vai vir aqui no botão Novo Processo, selecionar a opção Templates BPM. Dentro da parte de Templates BPM, aqui na parte de baixo, a gente vai selecionar templates disponíveis. Como a gente vai fazer a implantação do fluxo de postos de trabalho, a gente vai procurar por esse template diretamente aqui, vai vir no filtro, selecionar o íconezinho aqui e a opção Novo Processo. Vai carregar aqui algumas informações, como dados do processo, o desenho dele. Nesse caso aqui, para mim, ele vai dar alguns conflitos, porque eu já fiz algumas importações para teste, então ele pede ou se eu quero criar uma versão, ou sobrescrever o plugin que já tinha. Então, nesse caso, eu vou sobrescrever, mas para quem estiver fazendo a primeira implantação do fluxo, ele não vai aparecer essa parte de conflitos aqui, tá? Ele vai aparecer a parte dos dados do processo, o desenho e o botãozinho para criar a nova versão, tá? Então, selecionei ali, validei, só clicar no botão criar a versão e aguardar. Ok, ele vai criar, e aí eu posso buscar aqui por posto e ele já vai trazer aqui a informação do posto de trabalho já criado, tá? Então aqui eu já fiz a criação do template. Antes de partir para as alterações do fluxo que a gente precisa fazer para poder, de fato, publicar o processo e usar ele, a gente vai dar uma olhada na tela de plugins, então, dentro do menu de plugins aqui, e dentro do plugin de obter dados, a gente vai clicar aqui em detalhes. Dentro da tela de edição de plugins, a gente vai vir em configurações, e aí, com essa importação desse fluxo, ele vai criar essas cinco fontes de dados aqui que vão ser usadas por esse processo, tá? Então, com base nisso aqui agora, a gente já pode também fazer um teste do plugin antes de aplicar no processo diretamente aqui pela tela de edição de plugins, tá? Então, essa fonte que a gente testou ali no SOAP, a gente vai fazer o mesmo teste dela aqui pela plataforma e pelo Postman também, tá? Para fazer o retorno. No caso, a fonte que a gente usou ali é essa, verifica papel. Então, a gente vai clicar aqui em testar plugin, clicar no botão testar plugin, né? E vai colocar o nome dela aqui, verifica papel. A gente precisa preencher aqui os dados, que é os mesmos dados que a gente fez o teste do SOAP. Então, a gente vai vir aqui pegar o server, endereço do servidor, o módulo, que nesse caso a gente está usando o módulo do Ruby, a porta a gente pega aqui, nesse caso, a primeira é a belongs to role. O serviço, quando a gente fez o deploy da regra lá, ele mostrou qual que era o serviço que ia ficar deployado, mas dá para a gente pegar aqui também pelo endereço da WSDL que ficou aqui do teste do SOAP-UI. Então a gente vai copiar, vai fazer a cópia desse valor aqui, né? Depois do DG5 Senior Services barra Ruby Sync, o valor br underline com underline senior underline wf underline shared. Vai copiar isso aqui para dentro do campo serviço e mudar aonde tem
o underline, caractere underline para ponto. Então, nesse caso aqui, o nome do serviço vai ficar br.com.senior.wf.shared. E a gente vai fazer o mesmo teste que a gente fez no SOAP, vai fazer aqui no teste do template. Vai colocar o usuário, a senha e a criptografia como zero, que a gente vai fazer o teste diretamente lá autenticando na G5 pelo plugin. Tá? Objeto raiz, nesse caso, o nosso plugin aqui não tem, mas tem o parâmetro ali que a gente precisa passar. Tá? Então, a gente vai copiar aqui, colar o role name, ok, e executar. Validando, então, né, o nosso SOAP trouxe o valor lá do belongs to role N, nosso plugin trouxe o valor do belongs to role N também, ok? Um último teste que dá para fazer também aqui é o teste pelo Postman, tá? Então, a gente vai vir aqui na seção Payload e tem alguns valores aqui que a gente pode usar, tá? Então, a URL que a gente vai usar no nosso Postman, então a gente vai copiar aqui, vai vir no Postman, vai abrir uma nova seção. Lembrando que a gente vê aqui no plugin, o método que ele está descrevendo aqui para a gente usar o teste é o método post. Então, a gente vai selecionar o post, vai colar aqui a URL que a gente acabou de puxar, né? Vai na seção Authorization, selecionar a opção Bearer Token. Opa, Bearer Token. Aqui dentro, ele traz o Bearer Token para a gente, então aqui dá para copiar o Bearer Token, mas é o mesmo que a gente usou já lá no SOAP também, tá? E a gente precisa copiar esse body aqui para dentro ali do nosso teste do Postman, tá? Eu vou pegar aqui uma colinha aqui que eu já tinha, tá? Para ficar um pouco mais rapidinho, que é a mesma coisa aqui, mas já com os valores. Então, dentro do Postman aqui, a gente vai vir na seção Body, selecionar a opção Raw. Dentro aqui ele vem como text, vai selecionar aqui e marcar a opção JSON. Dentro do corpo aqui, então, do Postman, a gente vai colar ali aquele body que ele está pedindo. Então, basicamente, as mesmas informações a gente vai colar no corpo aqui, que vai ser a porta, que a gente está usando no nosso serviço, belongs to role, o módulo, que é o Ruby, usuário e senha da G5 com um encrypt em zero, o servidor que a gente está chamando, o serviço, a raiz, que é o root object, nesse caso a gente não tem, e o role name, né, que é o parâmetro padrão que a gente chama. Só deixa eu confirmar aqui que eu acho que o ID e o configuration é diferente. Não, ele só vem o ID aqui no caso. Deixa eu substituir. Ok. E aí, com base nisso, agora a gente vai só clicar no Send, fazer o teste. Pronto. Então aqui a gente fez os 3 testezinhos básicos, né, para a gente validar tudo funcionandinho, fez o teste no SOAP, trouxe o valor do parâmetro belongs to role N, fez o teste aqui no Postman, trouxe o mesmo resultado e testou diretamente no plugin e trouxe o mesmo resultado. Beleza, serviços estão funcionando, está tudo retornando com a encriptação 0 e encriptação 3. Agora a gente vai partir então para a última parte, que é o ajuste do formulário do, do processo e do fluxo. Então, a gente vai voltar lá no menu X Platform BPM Processos, vai buscar de novo pelo fluxo que a gente acabou de fazer a importação do template, solicitação de alteração de posto de trabalho, vai clicar no botão Ações Editar. Dentro aqui do editar, eu só vou alterar a versão nesse caso aqui, porque eu já tinha esse formulário com algumas alterações. Mas no caso da primeira vez, quem for importar não precisa alterar a versão, tá?
Primeira alteração que a gente vai fazer é lá no formulário. Dentro do formulário ECM, a gente vai achar o campo colaborador, que é o primeiro campo. Vai clicar na engrenagemzinha para fazer a alteração. Dentro da configuração do campo, a gente vai setar a aba avançadas. Dentro da aba avançada, a gente vai ver que já veio todas as informações preenchidas, tá? O que que a gente precisa alterar aqui é o server, né, que é o servidor onde está lá a nosso serviço deployado, tudo que vai fazer essa integração. Então, vai colocar o nome o endereço do servidor aqui. No caso do usuário, como a gente está integrado, é a mesma senha, a gente viu que a criptografia está funcionando, a gente não vai colocar usuário e senha, vai colocar a criptografia em 3, né? E clicar em aplicar. Depois de aplicar, a gente vai até o final do formulário e salvar ele. Ok? A gente vai então lá no fluxo agora, na edição do fluxo, e dentro do fluxo tem 3 informações que a gente precisa alterar, que é justamente o endereço do servidor também para poder funcionar a integração. Então a gente vê aqui que no começo do fluxo tem um serviço externo sendo chamado, depois da primeira parte da solicitação tem um serviço externo, e lá no final da aprovação, aqui na parte de cima, tem um outro serviço externo. Então a gente vai clicar no primeiro aqui, para configurar o link, vai vir aqui no menu da direita, onde tem o serviço da integração, clicar em configurar e incluir o endereço do servidor aqui, o mesmo endereço, no campo constante server. Tá? Vai rolar a telinha até o final e clica botão salvar. Vai ir no segunda configuração do serviço, mesma coisa, configurar, incluir o valor o endereço do servidor, rolar até o final e clicar no botão salvar. E no terceiro serviço, mesma coisa, serviço de integração configurar, incluir o endereço do servidor, rolar a tela até o final e botãozinho salvar. Beleza. Então a gente já alterou a informação do campo do formulário, alterou as informações do fluxo necessário aqui. Então a gente pode vir no botão publicar e salvar do fluxo. Malaquias, só para frisar, tá? Oi? Como é um fluxo template, tá? É um BPM template, muitas informações já vêm pré-configuradas, né? Como foi o caso Sim. que te mostrou ali do papel, que já está setado. Então, a única alteração que precisa ser feita é a URL ali do serviço da G5, que a gente não tem como prever, né, qual que é o ambiente do cliente que vai estar startando o fluxo. Então, a gente já deixou tudo meio pré-configurado, porém a URL é o único item ali dinâmico que a gente não consegue prever. Então, por isso que a gente faz essa configuração. Fechou? Valeu, Malaca. Ok, valeu só um pouquinho. Vou abrir outro navegador aqui para testar. Aqui, vou entrar aqui com o mesmo usuário, só que no outro navegador para fazer a chamada. Ok. Vou abrir então lá o menu SeniorX, DPM, agora eu vou lá na central de tarefas. Vou clicar em nova solicitação só para fazer o teste agora do processo aqui, o teste inicial, depois da implantação e publicação. Vocês viram que o processo foi publicado, né? Como eu estou com um usuário com permissão administrador, então eu publiquei o processo, ele já vai aparecer na lista, né? Mas lembrando que para outros usuários solicitantes, preciso criar um papel lá e relacionar as permissões para esse papel, para que os usuários possam abrir essa solicitação. Na nossa documentação lá, tem descrito uma lista com todos os recursos que precisam ser configurados e quais recursos precisam ser liberados para que o usuário possa ter acesso. Tá? Vou clicar, então, no nome do processo. Ele vai carregar aqui, então, o processo, certo? E aí, aonde que está aquela nossa fonte de dados que a gente configurou, né? Ela já foi chamada ali no serviço, tá? E aí, para a gente testar essa nossa primeira fonte, aqui a gente vai vir no campo colaborador, clicar na lupa, e ele vai
carregar aqui, ele carregou a fonte de dados, essa informação está vindo lá da G5, tá? Já própria, não é informação da plataforma, é lá da base do sistema do HCM, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em um colaborador, na Ana Luísa Costa, vou confirmar, e automaticamente vejo que eu cliquei no colaborador, ele já veio aqui a matrícula dela, a empresa, o cargo, o posto de trabalho, o centro de custos, gestor imediato. Então, a partir daqui agora, só seguir com o fluxo, tá? Ele já está aplicado, funcionando. A gente fez o deploy da regra, ajustou a regra ali, chaves de aplicação, nome do utente, fez o redeploy, gerou informação de URL de WSDL, fez os testes com SOAP, Postman, teste de plugin, fez a alteração do formulário, fez a alteração do fluxo e testou o template. Agora ele está implantado e está funcionandinho. Dessa parte aqui é o processo já implantado mesmo, finalizado até essa parte. É isso, né, Matheus? É isso aí, Malaca. É isso aí. É a parte mais customizada que a gente tem, tá? Foi bem diferente da primeira parte que a gente fez lá, da parte inicial dos fluxos ali, da criação, até mesmo da integração. Aqui a gente entrou um pouquinho mais no ambiente G5 ali do cliente, onde a gente tem que editar um pouco das regras ali dos web services, tem que fazer a parte da integração do usuário ali, copiar o access key e o secret key, que é bem importante, né? Tem bastante gente que faz essa integração utilizando usuários da plataforma e não o usuário de aplicação, que de certa forma o usuário de aplicação ele ajuda para manter uma rastreabilidade de alguns problemas, até mesmo de segurança, né? Para não deixar vinculado a um usuário da plataforma. Então, são itens, né, passo a passo aqui que a gente trouxe para poder proporcionar aí uma implantação mais rápida, mas porém tem alguns passos ali que ficam um pouco mais complexo e um pouco mais demorado também, mas é um fato mesmo, é um padrão um pouco da G5 desse ambiente aí, que é utilizado on-premise, cloud e tudo mais dos clientes. Acho que no mais é isso aí. Luiz, se tiver alguma dúvida aí, o pessoal. Eu tenho uma pergunta, até interessante para todos. Uma vez configurado, uma vez testado, né? Agora facilita para implantar todos os outros fluxos, certo? Certo. Sim. Né? É o mesmo processo, facilita. Você já pegou lá a URL do web service, você já testou. Então a única coisa que tem que fazer é chegar ali na parte do template e configurar o server para poder comunicar. Pronto. É isso aí, É isso. exatamente É isso. Não isso vai aí. mudar o URL do servidor. Até porque um Muito bom. servidor, né, fica todas as regras ficam deployadas nesse servidor. Um ponto que a gente até deu bastante ênfase aqui foi os testes, tá? Como testar Sim. uma regra da G5. Muitas vezes o pessoal implanta uma regra, um serviço customizado na G5 e configura direto no BPM e já abre uma solicitação no BPM e não aconteceu a integração. Às vezes o problema nem é no BPM, na configuração, e sim na própria regra da G5 lá no web service que não está legal, que a integração com o usuário não está fechando, não está autenticando, tem algum problema na regra. Então a gente deu bastante ênfase de vários testes do web service para já apoiar o pessoal aí para poder identificar possíveis outros problemas testando as regras, né? E não ir diretamente para a configuração do fluxo, tá, Luiz? Então E, a e gente deu o bastante. que, como dica aqui para o pessoal, né, nesse período que vocês vi que vocês testaram bastante, se preocuparam em testar bastante ali o web service, e agora planta tudo, né? Basta configurar ali. E que dica vocês dão, né, para os parceiros aqui que forem implantar, verificar para garantir uma boa implantação? O que vocês, tipo assim, ó, é fundamental isso? Que dica que vocês dariam? Seria a Malaca, quer mesma? falar? Pode. Tá. A primeira, tá? Sempre. O primeiro ponto é validar como tem essa integração com os serviços. Então, eu vi qual que é o fluxo que vai implantar. Só um minutinho. Só um minutinho. A primeira é ver qual que é o fluxo que vai implantar, tá? Ali na documentação, porque daí cada fluxo pode ter serviços diferentes. Então,
ver a documentação, ver qual fluxo vai implantar, quais os serviços estão relacionados a aquele fluxo. Uhum. Na hora de fazer o deploy, ali ele vai dizer qual que é a porta e qual que são os serviços, tá? Gerar a documentação, se for algum deploy de algum serviço novo, gerar aquela documentação que vai ter a URL e testar, primeiro de tudo, testar no SOAP com o usuário da G5 diretamente, tá? Para ver se o serviço está respondendo, tá? Diretamente, ver o endereço do servidor certinho para aplicar ali, como a gente viu que no fluxo precisa alterar, e a alteração mais importante ali que a gente fez é do endereço do servidor. Então, quando for começar a implantação, ter como uma regrinha, ter um checklist. Endereço do servidor externo, qual que é o nome dos serviços, as portas utilizadas, o usuário que está sendo utilizado, se o usuário tem as permissões necessárias para fazer a requisição na Boa. G5, né? Uhum. Ver se o usuário autentica, ver se a senha, como é um ambiente integrado G5 e G7, o usuário tem que existir, o usuário que está lá na G5 tem que existir na plataforma, a senha tem que ser a mesma, tem que ter as permissões lá. Então, fazer um checklistzinho disso, né? Tudo certinho, para quando for implantar mesmo de fato, beleza, qual que é o fluxo? É esse aqui, qual o serviço? O serviço é esse aqui, o endereço é esse aqui é a porta, esse aqui é o serviço, esse aqui é o usuário, para daí faz uma implantação mais tranquilo ali, sem ter muita surpresa no meio do caminho, né? Muito bom, muito bom. Eu vou interromper aqui a gravação e vou abrir para as perguntas. Deixa eu Show de parar aqui. bola.